Qual é a entrada do meu Deus? O seu aniversário que dá pé. Que carro ele usa para andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? Que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem ensinou a ele agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Nas palmas das mãos põe as águas do mar e chama pelo nome as 11 bilhões de estrelas do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém. Eu trouxe tudo e tudo ele tem. Mas ele sofreu cada besta vai descer. A fundação é comprável também o meu Deus. Ele é o próprio poder. Pode sacar dele, o caminho é dele, o caminho aqui é tudo dele. Por ele é pra ele, é por ele aqui é tudo dele. Estou aqui por ele, eu vim louvar ele. Ninguém não concordar com o que ele faz, vou reclamar a ele. Por ele, para ele, com ele, só ele. Ele é tudo dele. É só dele, só dele, só dele. A glória é dele, o domínio é dele. Estou aqui por ele, eu vim louvar ele. A promessa dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar a ele. E quem não concordar por ele, só ele, pra ele, só ele. Aqui é tudo dele, dele, é pra ele, é por ele, aqui é tudo. Eu estava até com o texto ali preparado para ler, mas eu não vou ler não. Meus amados, já que a minha esposa pediu para cantar esse hino, a Bíblia diz que do céu, no céu é a habitação de Deus. E a terra é o tamborete que ele coloca os pés. Vera, há poucos minutos atrás a minha esposa estava dizendo que a estátua que Nabucodonosor edificou, ela tinha 27 metros de altura. A cidade mais idolatrada do Nordeste é a tal da Juazeiro do Norte. E a imagem que está lá do homem que morreu no dia 8 de junho de 1932, que é o Padre Cícero, tem 70 metros de altura. 70 metros de altura. Eu estou falando de dimensão. Se você contemplar as coisas pelas dimensões que ela tem, você vai ver que os homens fazem coisas gigantescamente grandes. Em Búzios, uma cidade brasileira, existe a maior loja do Brasil. Se você for calcular dimensões, na visão humana é grande.
Se você for calcular o espaço que vocês têm aqui, por exemplo, alguém tem 15 tarefas, outros tem 30 tarefas, é muita terra. Todavia, porém, no entanto, se você for pensar nas dimensões humanas, João Beltrão tinha uma fazenda com 120.000 hectares. Eu não sei nem medir o que é isso. Então perceba, dimensões é coisas que o homem conhece. Porém, todavia, no entanto, quando Deus vai pensar em dimensões, o que o homem faz, planeja e classifica como grande, é pequeno. Tem gente que olha para alguém de 2 metros de altura e diz, fulano é muito alto. Mas porque nunca viu o homem mais alto do mundo, que mede 3 metros e 25 centímetros de altura. Então, para quem tem 1,70 m como eu, quando eu olho para alguém de 2 metros, eu acho alto. Porém, quando alguém de 2 metros olha para alguém de 3 metros e 25, você acha baixo. Mas, todavia, porém, no entanto, eu estou falando toda essa moldura para dizer a você que quando Deus planeja fazer coisa grande, Ele começa a fazer do princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estou falando de dimensões incalculáveis. Alguém pode achar que sabe a dimensão da terra. Ninguém sabe. Alguém pode conhecer, talvez ache que sabe a dimensão exata dos céus, da atmosfera. Ninguém sabe. Talvez alguém possa imaginar que sabe o tamanho total da profundeza dos mares. Ninguém sabe. Entenda bem, perceba bem, a Coreia do Norte foi resolver conhecer as profundezas da terra, e diz, nós vamos conhecer a profundeza da terra, até onde vai o limite da terra. Começaram a cavaram 1 ano, cavaram 2 anos, quando chegaram ao 3º ano, colocaram uma sonda, e a sonda conseguiu chegar até 11.000 metros de fundura. Dali por diante a sonda não conseguia mais passar, e não conseguiram chegar às profundezas totais da terra. Talvez, se nós vamos colocar uma métrica, nós vamos colocar uma medida dos céus, quem conseguirá medir? Se nós formos calcular a quantidade de estrelas, dizem que tem 11 bilhões, eu não acredito. Eu só sei que as estrelas existem e que o Todo-Poderoso, pela sua grandeza, coloca elas na palma das suas mãos. O Todo-Poderoso conhece a mim e a você. O Todo-Poderoso sabe quem sou eu e quem é você. Conhece as minhas e as suas limitações. Mas este hino que eu acabei de louvar ensina 15 perguntas que o homem não sabe responder. Este hino que eu acabei de louvar, Manuela, ensina 15 interrogações que o homem não sabe responder. Qual a idade do meu Deus? Um Deus que nunca nasceu, um Deus que nunca vai morrer. Quem vai saber a idade dele? Se alguém disser 11 trilhões de anos, está errado. Se alguém disser 6 trilhões de anos, está errado. Ninguém sabe a idade de Deus. Primeiro, porque não sabe, porque ele não sabe a data do seu nascimento. Por que não sabe? Porque ele nunca morreu. Entenda, só Deus que faz coisa grande, só Deus que promove coisas grandes, só Deus que faz coisas tremendas, só Deus que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, consegue nem nascer, nem morrer. Aí entenda, Satanás tem o dia da sua derrota total marcada. Satanás tem o dia da sua derrota total registrada, e ele sabe disso. Mas o Deus que a igreja serve, o Deus que a igreja vivendo chamado serve, o Deus que a igreja em Rosa Luxemburgo está, é o Deus que não tem data de nascimento, nunca vai morrer, nunca será, nunca ninguém vai tirar a vida dele. Por quê? Porque ele é o Deus que criou todas as coisas. Existe alguém que diz que existe o tal do Big Bang. Talvez você não saiba o que é Big Bang. Eles dizem que houve uma grande explosão e tudo foi feito como está sendo visto. É mentira, é conversa mole. Para isso acontecer, essa explosão teria que ser exata 9.999 vezes, para poder tudo ser tão exato como é. Essa explosão teria que acontecer essa quantidade de vezes. O povo diz que o homem vem do macaco. Quando a gente não vê mais o macaco se reproduzindo e se tornando homem, é mentira da ciência. Mas tudo que Jesus disse, tudo que Deus disse, pode ser comprovado. Ele disse que no princípio criou Deus.
diz a palavra, e ninguém pode questionar isso. Deus criou, Deus gerou, Deus fez, Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que cria do nada, Deus é o Deus que faz onde não tem, Deus é o Deus que usa quem não sabe, Deus é o Deus que faz o quem não vê enxergar, Deus é o Deus que faz aquele que enxerga não vê, Deus é o Deus que faz alguém limitado romper limites para fazer o que Ele quer, Deus é o Deus que age de forma incrivelmente sobrenatural. É por isso que esta noite, dessa tarde, nós estamos aqui servindo a um Deus que não precisa de imagem na parede para ver, não precisa de se prostrar diante de alguma coisa para poder acreditar. Nós oramos ao Deus invisível, nós clamamos ao Deus invisível, nós pedimos ao Deus invisível, nós adoramos ao Deus invisível e temos certeza que esse Deus invisível está aqui esta tarde. Esse Deus invisível a quem nós adoramos, que você presta culto. Esse Deus invisível que nós adoramos, que nós estamos aqui hoje, vamos estar amanhã, vamos estar no dia 8, vamos estar no dia 30 de agosto, adorando a Ele, adorando a Ele, adorando a Ele. Mas pastor, que forma eu posso adorar este Deus? Glorifica Ele, exalta Ele, magnifica Ele, canta Ele, que Ele desce do trono, aparece aqui, roda no sepulcro de forma invisível, para você adorar a Ele, essa palavra. Meus amados irmãos, aí o hino continua dizendo que carro ele usa para andar na terra. Que carro o Eterno usa para andar na terra? Se você fosse criar um carro para o Deus Eterno andar, que carro seria? Porque se a Bíblia diz que ele anda, e se ele habita nos céus e na terra é o lugar que ele coloca os pés, que carro caberia um Deus nessa proporção? Não existe. É por isso que a Bíblia diz que o Todo-Poderoso montou no querubim e voou sobre a terra. Ei, o Todo-Poderoso ele voa, mas também ele usa o querubim para voar. O Todo-Poderoso ele fala. É por isso que nós temos a sua palavra para ouvir a sua voz através da oração, da palavra e do louvor. O Todo-Poderoso ele escuta. É por isso que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu vou responder. O Todo-Poderoso ele anda. É por isso que nós sentimos a sua presença aqui. É porque ele se move de lá para cá para receber a nossa adoração. O Todo-Poderoso, o que ele faz mais, pastor? Ele se inclina, que diz o Salmo 40. Eu todo clamei ao Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que é que ele faz mais, pastor? O Todo-Poderoso coloca anjos ao nosso redor, como diz Salmo 34, versículo 7. O que é que ele faz mais, pastor? Ele enxuga lá, o Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é que ele faz mais, pastor? Ele faz o que está escrito no Salmo 27, versículo 10: pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas eu jamais esquecerei de ti. O Deus que nós servimos não tem problema de esquecimento. Ele lembra de mim, lembra de você, lembra de nós, lembra de hoje, lembra de amanhã, lembra de ontem, lembra do passado, lembra do presente. Ele não tem asquerose. Ele é Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos da grandeza de Deus, eu me empolgo, porque vem cheia de informações a minha mente e dá vontade de falar 2 horas da grandeza de Deus. Ele é tão grande que ninguém não conseguiu fazer. Ele é tão grande que ninguém não conseguiu bloquear, prender, algemar. Mas a Bíblia diz que Satanás está debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque ele nos dado, foi me dado. Jesus disse e ele repassou para nós todo o poder do céu na terra. No céu os anjos, na terra os homens, e debaixo da terra os demônios. Ele entenda o poder que esse Deus tem. Ele dividiu com a gente, e a gente pode usar o poder, usar a autoridade, usar a unção, usar para a glória do nome dele. Você precisa entender que essa grandeza do Deus, que não existe carro para transportá-lo, não existe sapato para caber no seu pé, não existe metragem para o tamanho da sua casa, mas o Deus é tão magnífico, tão incrível, tão poderoso. Vera, irmã Vera, que daqui a pouco está pregando nesse microfone também. Perceba bem, Deus é tão poderoso que quando ele decidiu morar, mesmo não existia uma casa que houvesse ele diz: se alguém me aceitar, disse Jesus, se alguém confessar o meu nome como Salvador, disse Jesus. Aí Jesus bota na terceira pessoa do plural, nós.
viemos para Ele e faremos nele morada. Um Deus que é tão grande que não existe carro para transportá-lo, Ele traz a Trindade para morar dentro de nós. E quando a Trindade mora dentro de nós, nós somos irmãos de Jesus. Nós temos a mesma autoridade que Ele tem. Nós herdaremos a mesma coisa que Ele herdará, que Ele herdou. Porque nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, através de Jesus, libertos pelo sangue, e vamos morar no céu onde existe esse Deus grande. Aleluia. Meus irmãos, percebam bem, é bom a gente afirmar isso categoricamente. Irmão Adão sabe exatamente o valor do patrimônio que ele tem. Ele tem ali umas ovelhas, umas galinhas, um jumento e 30 tarefas de terra, 30 ou é 15, irmão? 33, né? Se você for calcular na ponta do lápis, você sabe o valor disso. Não sabe? Sabe. Se alguém chegar e dizer para ele, eu dou X, ele sabe se vale a pena vender ou não. Sabe? Mas o hino que eu acabei de cantar, ele diz, qual o valor do patrimônio de Deus? Não tem como expressar. Mas deixa eu configurar uma coisa no Adão. O maior patrimônio que Deus tem não é a terra que Ele fez ou o céu que Ele criou. Aí você pode ficar perguntando, não entendi, agora bagunçou toda a minha mente. Qual o maior patrimônio que Deus tem? É fácil de entender. O maior patrimônio que Deus tem é naquilo que Ele investiu mais. Estou errado ou estou certo? O maior patrimônio que Deus tem é naquilo que Ele investiu mais. É ou não é? Não é? Se você compra um carro e um carro foi 100 mil reais e o outro carro foi 300 mil reais, o carro tem mais valor para você, não é o de 300 mil? Não é assim, não é errado? Ei, irmão Luiz? Está certo? O maior patrimônio que Deus tem não é a terra que Ele fez e não é o céu que Ele fez. Tudo é dele, mas o maior patrimônio que Deus tem não é esse. Muito bem, irmão Luiz. É a gente. O maior patrimônio que Deus tem é a gente, velho. Pera, acredite se quiser, mas o maior patrimônio que Deus tem é você. E o Senhor. Agora muitos não querem. Aí o problema está em muito, né, irmão? O problema não está em Deus, Deus quer. Deus investiu por quê, velho? O maior patrimônio que Deus tem é você. Porque por você, Ele investiu tudo que Ele tinha. Jesus. Por mais que o Adão tenha um patrimônio, se alguém disser, vou matar os seus 2 filhos, ele, o que é que eu posso fazer? Se você me dá 33 tarefas, eu não mato não. O irmão Adão esquece. Ou o senhor não faz isso não? Aí Deus vai na contramão da lógica. A gente não prestava, a gente não valia nada, a gente estava andando para o caminho do inferno. Deus avisou a Adão que não pecasse, Adão peca. O homem é totalmente condenado ao inferno. Aí Deus investe tudo que ele tem para comprar a mim, a você. Por isso que eu digo, a gente não pode não saber o valor do patrimônio que Deus tem, mas sabe em quem e o que e como Ele investiu tudo que Ele tinha. Você e eu. E eu não vou negar para os irmãos que às vezes eu falo e me pergunto o que foi que Deus viu em mim para investir. Aí eu poderia entrar no segundo tópico da questão. Nós precisamos investir um pouco do que nós temos a Deus. Rapaz, Deus, eu já venho falando de dinheiro, nem pensei nisso. Eu estou falando para você que você precisa investir para Deus o seu tempo, a sua oração, a sua meditação da palavra, a sua entrega, a sua fidelidade, a sua vida. Jesus não deu a vida, Deus não deu o seu filho, Ele deu a vida por mim. Então, como gratidão, eu preciso pelo menos devolver a minha vida para Ele. Aí o livro continua dizendo, qual o valor do seu patrimônio? Aí essa pergunta é a mais fácil de responder. Qual o nome do seu professor? Eu só conheço um homem que fez Deus mudar de ideia. Deus um dia se invocou com o povo de Israel e disse, Moisés, eu vou matar essa raça todinha e de você vou fazer uma grande nação. Foi assim ou não foi? Foi.
Aí Moisés disse, não, Senhor, peraí. O Senhor tirou o povo do Egito com mão forte, fez 10 milagres, mostrou o seu poder. Se o Senhor mata esse povo aqui, as nações em volta vão dizer, o Deus de Israel tirou o povo do Egito, mas não conseguiu levar eles para a terra prometida. Aí Deus disse, vou seguir a tua orientação. Tá certo, não vou destruir esse povo não. Mas só vai entrar na terra Josué e Caleb. De qualquer forma, ele seguiu a orientação de Moisés, mas não entrou todo mundo. Eu só conheço um segundo homem que fez Deus repensar o que ia fazer. Gênesis 18, a Bíblia diz que Abraão, conversando com Deus, diz, ô Deus, vamos ter uma conversa. Deus disse, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas todavia, porém, eu não vou destruir sem antes comunicar ao meu amigo Abraão. Olha aí, rapaz, se Deus dissesse isso comigo, eu não sei, eu acho que eu chorava por 90 dias. Vai vir chorando. Aí Deus vai à casa de Abraão. Encontra ele do lado de fora. Sabe, Abraão, eu vim aqui conversar contigo, eu vim comunicar aqui uma situação para tu. Pois não, Deus. Abraão fica perplexo, pasmado, assustado com a presença de Deus ali. Imagem de 2 seres juntamente com Deus. Eu estou pensando em destruir Sodoma e Gomorra. Peraí, Deus. Se lá tiver 50, Abraão, eu sou tão teu amigo, por amor de 50, eu não destruí não. E se lá tiver 45? Abraão, eu sou tão teu amigo, se por tiver 45, eu vou destruir. E se lá tiver 40? Abraão, eu sou tão teu amigo, se por amor aos 40, eu não vou destruir. E se lá tiver 30? Por amor aos 30, Abraão, eu sou tão teu amigo que não vou destruir. Aí, Abraão disse, não se irrite. Eu vou te perguntar só mais uma vez. Se tiver 20, Abraão, de 50 vai destruir para mim. Se tiver 20, por amor aos 20, eu não destruo. Senhor, eu vou falar a última vez. Se tiver 10, por amor aos 10, eu não destruo. Abraão pensava que em Sodoma só tinha pelo menos 10 justos. Nem 10 tinha. Mas Deus foi tão amigo de Abraão, tão parceiro, que mesmo só tendo Ló de justo, ele salvou Ló e as filhas e a mulher. A mulher virou tempero porque desobedeceu a ordem de Deus. O anjo disse, não olhe para trás. A mulher de Ló vai e olha para trás, com saudade do que deixou, com saudade das amizades, com saudade das cachaçadas, com saudade de toda a porcaria que deixou lá. Olha para trás, oh, meu Deus, eu vou deixando a minha cidade com tanto homem. Virou tempero. Perceba, o Deus que é tão gigante, ele se minimiza para vir dialogar com o homem. Ninguém o ensinou nada. E quem o tentou ensinar perdeu tempo, porque a sabedoria é o seu sobrenome. Aí eu me pergunto quando dizendo, quem ensinou a agronomia? Ele faz esses matos nascerem e secar tudo no seu tempo. Quem o ensina direito? Quem o ensina? Algum promotor, delegado, juiz, desembargador? Quem? Ele já conhece. Aí o hino continua, põe nas mãos as águas do mar. Eu vou lhe mostrar só aí a grandeza de Deus. O Oceano Índico é o oceano mais profundo que existe. E se fosse transformar as águas do Oceano Índico, eu fosse colocar em garrafas de 2 litros, cada água do Oceano Índico, seria mais de 825 trilhões de garrafas. Você tem noção que é isso? Tem. Qual carreta ia conduzir isso? Não tem. Mas o hino diz que o Eterno põe nas mãos as águas do mar. Aí para explicar ainda mais a metodologia diz, e chama pelo nome cada estrela do céu. Aí ele não consegue mais explicar a grandeza, ele diz, não!
Ele não dá a sua glória a ninguém. É dono de tudo, tudo já é dele. E o cabra-pista, e o prepotente, e quem se acha, ele coloca na sepultura. E Rosa Luxemburgo é prova disso. Alguém se levantou aí e disse: vamos acabar com essa igreja, vamos acabar com esse culto, vamos acabar com isso. Vamos. Teve gente que me ligou e disse: é melhor eu não vim fazer culto, porque o negócio aqui está bagunçado. Vamos fazer culto. Cadê? Está por aí? Não. Quem mexe com Deus, quem mexe com você, está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Eu tenho admiração pelos olhos verdeados de irmão. É azul, né? Mas por mais que eu goste dele, ele não vai deixar eu meter esse dedo no olho dele. Para pegar o olho e botar em mim. Ele não vai deixar. Agora, se você é a menina dos olhos de Deus, você acha que você vai ser aquela menina dos olhos de Deus fiel, temente, honesta, decente, que serve a Ele de corpo, alma e espírito. Aquela menina dos olhos de Deus, você acha que alguém vai tocar em você e ficar impune? A resposta já é clara: não. Alguém vai zombar de você e ficar impune? Não. A resposta já é clara e evidente: ninguém toca naquele que Deus escolheu para chamar de seu. Ninguém. Vou encerrar nessa reunião. Ninguém toca naquele que Deus chama de seu. Aí o autor, com a sua maestria musical linguística, ele diz: por isso a glória é dele. O domínio é dele. O grande é ele. Aqui é tudo dele. É por ele, é para ele, é com ele. Então não tem espaço nenhum para colocar alguém. Não tem espaço nenhum para encaixar uma pessoa. Um dia eu estava fazendo um culto em 7 casas. E um rapaz já aceitou Jesus. E quando o rapaz aceitou Jesus, aí o camarada gritou lá de fora: antes de vocês chegar aqui como igreja, a gente já estava primeiro. Ele não conhece a palavra porque o Senhor está pregando, não. Ele conhece a palavra porque a gente chegou aqui primeiro. Aí um rapaz disse isso lá no dia de culto. Eu nada disse, nada falei. Mas quem é que vai dizer para Deus: o Senhor só conseguiu criar o homem porque eu... O Senhor só conseguiu criar a mulher da costela do homem porque eu... O Senhor só conseguiu criar o sol e as estrelas e as nuvens e o universo porque eu... Quem? Alguém vai dizer? Não. O Criador tem toda a autoridade sobre a criatura, mas a criatura não tem autoridade sobre o Criador. O Criador monta um projeto para fazer uma casa. E ele tira daquele quarto, ele transforma no banheiro, daquele banheiro ele transforma numa área, daquela área ele transforma numa sala. O Criador faz isso, mas a casa em si pode dizer assim: eu não gostei desse lugar sem banheiro não, eu vou transformar no quarto. A casa pode fazer? Não. Mas o proprietário pode dizer: eu vou tirar essa parede daqui, vou botar ali, vou tirar esse local daqui, vou botar lá, e está tudo certo. O Criador não manda nada. A criatura não manda no Criador, o Criador manda na criatura. Eu estava dizendo ontem que o homem pensa que a vida é dele. Quem lhe deu a vida? Deus. A Bíblia diz que Ele é o único que pode dar e também tirar. Então, se Deus te deu a vida não é sua, Ele te emprestou a vida. Qualquer hora que Ele achar que deve, Ele pode pegar de volta. Você está entendendo? Essa é a grandeza. Então, eu não posso dizer: olha, porque a minha vida, eu sou dono do meu nariz. Não. Ainda me lembro da ilustração, e vou encerrar agora, do pastor Fanino. Eita, pastor que eu gostava, pastor Fanino. Ele contava a história de um homem que não cria em Deus. Então, era tão ateu
que zombava de Deus, do nome de Deus. Um dia o homem ficou com câncer, estava à beira da morte, e os amigos disseram para ele que ele deveria pedir perdão a Deus, que ele deveria reconciliar-se com Deus. Mas sabe o que ele disse? Não, continuo como eu sempre vivi, zombando, escarnecendo de Deus. E mais, quando eu morrer, naturalmente vocês vão me enterrar. E eu quero que vocês coloquem no meu sepulcro uma frase: aqui nem Deus pode entrar, e cerque lá o meu sepulcro com a grade de ferro. A história conta assim: pois bem, o homem morreu, foi enterrado, e os amigos satisfizeram o seu desejo. E todos que passavam por aquele sepulcro olhavam o sepulcro e diziam, e viam aquela frase: aqui nem Deus pode entrar. Um sepulcro totalmente reforçado, cercado por ferro e um pesado concreto. Mas um dia veio um relâmpago, um raio certeiro, e abriu aquele túmulo em duas partes. Um pássaro voando deixou cair naquele espaço uma semente. A semente brotou, germinou, cresceu e se transformou numa árvore. E à medida que o caule da árvore engrossava, abria mais aquele túmulo. À medida que os ramos das árvores da árvore subiam para os céus, as raízes da árvore empurravam para o centro da terra os ossos daquele crédulo. Por isso que nós devemos temer a Deus, obedecer a Deus, honrar a Deus. Por quê, pastor? Porque como a vida não é sua, a vida não lhe pertence, a vida está emprestada a você. E o grande é Ele, o poderoso é Ele, o justo é Ele, o santo é Ele, o maravilhoso é Ele. Você tem que saber que quando você fechar os olhos aqui, você vai se encontrar com Ele lá. E você diz: amém. Vamos orar? Eu tenho que abrir a Bíblia para ler. Mas eu não vou falar, não, porque o pessoal vai estar indo embora. Porque eu estou em pé, é? Mas o senhor tem cada coisa. Só vai ser o senhor marcado quando eu chegar em casa. Mandar um áudio. Abençoa a velha, Jesus. Pai, Está pegando um pouco minhas te costas. louvamos e te agradecemos. Te louvamos porque os irmãos vieram aqui te cultuar, assim, irmão Luiz, a minha esposa, a Vera, assim. Cada um tem seus problemas, suas dificuldades, mas eu acabei de falar sobre o Deus que é grande. E o que é, Senhor? Um problema de coluna, um desvio de coluna, um problema na cabeça, uma falta de sono, um problema no joelho. Foi feita uma oração quarta-feira passada pelo irmão Luiz, pelo irmão Adão, quinta-feira, para o Senhor curar, Senhor, cura, dá saúde a esses homens, em nome de Jesus, Pai, para que eles cumpram aquela missão. Pai, em nome de Jesus, que amanhã nós possamos estar aqui, Senhor, tanto a Tati, quanto a Manuela, quanto suas filhas, quanto os irmãos, irmã Maria, irmão Luiz, irmão Adão, e todos que estamos aqui, Senhor, para adorar ao Teu nome. Pai, abençoa o culto de amanhã, abençoa o culto de quarta, quinta-feira, abençoa o culto de sábado e domingo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, e você diz: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus, consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, onde você chegar, de onde você vier, aonde você for, em nome de Jesus, e você diz: